equilíbrio, Deus, ousadia no Senhor. Permita que o teu filho seja fiel à tua palavra e que nós, como teu povo e a tua igreja, estejamos, Senhor, sensíveis a ouvir a tua voz e não voltarmos, Senhor, da mesma maneira que entramos. Permita que essa palavra produza efeito e fruto em nosso coração, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Convido a todos a abrir sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 5. Amém? Diz a palavra do Senhor. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve uma grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo um povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludiam com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe e que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Pai Santo, graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, até o dia de hoje. O Senhor conhece nossa vida, Deus. O Senhor conhece cada um dos irmãos que está em tua casa, que veio cultuar ao Senhor. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, possa tocar em nossas estruturas, ó Deus. E que nós possamos, Deus, sair daqui nessa noite transformado para a glória do teu santo nome. Pai Santo, fica-te conosco, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que a glória do Senhor, Deus, possa ser manifestada aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, até que o Senhor volte, até o grande arrebatamento, até o dia que o Senhor falou aos teus profetas, aos teus servos, que voltaria, nós possamos servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, no privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a sua palavra, gostaria de falar sobre os irmãos, sobre um tema bastante conhecido de toda a igreja, né? E eu penso que muito pouco vivido às vezes, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Glória a Deus. De antemão, quero ler um texto, Efésios capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: e não vos embriaguei com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Efésios acerca de um contexto de que eles não andassem na carne, ou seja, no velho homem, dando lugar às coisas humanas. Mas Paulo chama a igreja de Éfeso a andar no Espírito. E andando no Espírito, Paulo convida no verso 18 para que ele não se embriagasse no vinho que há dissolução, mas que enchesse, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Esse foi um convite do apóstolo Paulo à igreja do Senhor. Eu queria observar de antemão com os irmãos o seguinte, que Paulo está escrevendo aqui não para pessoas não crentes que não tinham entregado a vida a Jesus, mas Paulo está escrevendo aqui uma igreja viva, uma igreja que Paulo orou por ela diversas vezes, e uma igreja que Paulo fundou no seu ministério. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a vida daqueles irmãos, que eles haviam sido tirados do mundo, e agora o evangelho estava alcançando o seu coração. Ele vai trazer uma narrativa sobre a questão da salvação. Mas, porém, Paulo também vai chamar aqui a atenção no capítulo 5 sobre aqueles irmãos deveriam se comportar na sua vida cristã. Que eles não deveriam se embriagar com vinho, mas que ele fosse cheio do Espírito Santo. Para a igreja crente, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Olhando para isso, irmãos, podemos então perceber que isso fala sobre posicionamento espiritual. Posicionamento. Porque sabemos que no meio da igreja de Jesus existem pessoas que têm o Espírito Santo. Você é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas Paulo está falando sobre encher do Espírito Santo. Ele está falando sobre uma vida autêntica, aonde o indivíduo não deveria dar lugar à sua natureza humana, mas que os corações daqueles irmãos viessem de fato, de verdade, viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor. Posicionamento é o que Paulo estava chamando aqueles irmãos para se posicionar, encher-se do Espírito Santo de Deus. E se observando isso também, quando ele fala que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, implica dizer que eles não eram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é um desejo que tem que arder em nosso coração. Amém? É um desejo que tem que estar inflamado em nossas almas, em nossa conduta na sociedade. E a palavra do Senhor vai nos levar a refletir sobre, de antemão, de forma introdutória, sobre o encher-se do Espírito Santo. Então, os 28 capítulos de Atos, nós vamos ver esses apóstolos e também os evangelistas, como no capítulo 8. E nas suas pregações, e vamos ver que o Lucas, o escritor de Atos, vai pontuar diversas vezes que eles eram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Olhamos para o capítulo 2 e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Eles estavam aguardando a promessa do Pai. E observe que eles não tinham sido enviados ainda. Eles estavam aguardando algo. Eles eram salvos. Eles tinham um propósito na vida. Mas o Senhor Jesus disse nos seus últimos discursos, 40 anos após a ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e somente a partir desse ponto, a igreja de Jesus, os apóstolos, continuaram pregando o Evangelho do Reino. Pedrão, o primeiro sermão que ele fala ao seu público, quase 3.000 almas, ou 3.000 almas se converteram, mas somente após ser revestido do poder de Deus. O mesmo Pedro, no Sinédrio, em sua defesa, falando aos anciões e autoridades da época, a palavra diz que eles não podiam resistir, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, diz o evangelista Lucas. Estevão também, o diácono Estevão, ele pregou a palavra, não foi só apenas um diácono, um serviço, mas ele se posicionou e pregou a palavra como também um evangelista em sua defesa, em sua apologia, a palavra que ele pregava. Ele também, os irmãos que estavam lhe interrogando, diz que eles não podiam resistir o espírito com que Estevão pregava, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi morto, olhou para os céus, mas era um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo se converte, está em Damasco. Ananias é levantado pelo Senhor e vai até ele. E Ananias ora por ele, as suas escamas dos seus olhos caem. E a Bíblia diz que quando Ananias ora por Paulo, a sua vista retorna, porque ele ficou cego, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Quando olhamos para esse texto do capítulo 8 de Atos, também vemos um diácono chamado Filipe, também conhecido como o evangelista. Uma característica marcante na vida desse personagem bíblico é que, quando houve a necessidade de levantar homens para serviço diaconal, naquela igreja inicial que está se organizando, ganhando corpo, crescendo, eles vão à sociedade, aos irmãos, e procura homens com algumas características: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aqui observamos o seguinte, e que a vida, a conduta de Filipe, ele já tinha uma conduta cheia do Espírito Santo, mesmo antes de receber um título, um cargo. E isso implica dizer para nós que não é a posição que temos, que somos e precisamos nos encher do Espírito Santo. Não é somente para o pastor, para o diácono, para o irmão que está em alguma posição. Não é somente para o ministério de louvor que precisa ser cheio do Espírito Santo, mas toda a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não é questão de cargo, não é questão de posição, isso precisa ser cultivado em nossa vida, é nós querermos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas se nós não queremos, nós podemos viver nossa vida salva, normal, viver tranquilamente. Mas quando Paulo escreve à igreja de Efésio, enchei-vos do Espírito, isso também é um mandamento. E Jesus disse: aquele que me ama obedece o quê? Os meus mandamentos, obedece a palavra. E aqui eu faço uma pergunta para os amados irmãos: quem aqui tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo?
Quando nós somos ou cultivamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não temos condições de viver na velha natureza, num velho homem, porque todo o nosso ser está focado em buscar a Jesus, adorar a Jesus e fazer o que o Senhor colocou em nossas mãos para executar. Mas isso precisa estar ardendo em o nosso coração. E aqui fica a primeira lição para nós nessa noite, de forma introdutória, que você não precisa se incomodar ou se acomodar a este mundo vil que você vive. Não precisa viver essa vida pacata, religiosamente, mas o Senhor te convida nessa noite a você se encher do Espírito Santo. É para toda a igreja precisa ser cheio do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos dar prioridade ao que é eterno em nossa vida. O que é eterno na sua vida? O que é relevante? O que é importante? Sim, porque só vamos dar uma credibilidade a alguma coisa quando isso nos chama a atenção, quando isso é relevante para nós. Você, nessa noite que entrou na casa do Senhor, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como tem sido, mas nessa noite, a palavra te convida a você se encher do Espírito Santo. E a pergunta é: como eu vou ser cheio do Espírito Santo? E a resposta está na palavra. No primeiro capítulo de Atos, no verso 12 ao verso 14, existiu uma promessa. E Jesus disse: volta para Jerusalém. Eles foram para os cenáculos. O verso 14 diz que todos oravam, unânimes, esperando a promessa de Deus. Temos o caminho, temos algo importante que temos que fazer para quem quer ser cheio do Espírito Santo. E o evangelista Lucas vai dizer que é oração. Todos os 120 pessoas que estavam ali em forma inicial, 120 pessoas orando, perseverando em oração, porque com 10 dias o Espírito desceu, mas Jesus não disse que era 10 dias, Ele disse: vá para Jerusalém, espere. E eles mantiveram uma vida de oração continuamente, insistentemente, toda aquela igreja de 120 pessoas, no mesmo desejo, no mesmo espírito, aguardando, ansiando o dia. E no dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste aconteceu. Estavam todos reunidos, de repente um vento, o símbolo do Espírito Santo, um vento impetuoso abriu, desceu sobre ele naquele lugar. Língua de fogo repartida pousa sobre cada um deles. E o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Você precisa orar. Você precisa ansiar. Você precisa querer isso para a sua vida. Você precisa procurar. Eu estive em uma viagem missionária e eu fiz uma pergunta para 2 rapazes. Eu disse: quanto tempo você ora? Eu estava conversando de forma,
normal ali, sem falar sobre questão de bíblica, teologia e Deus. Mas senti o desejo e perguntei: quanto tempo você ora? Ele respondeu, ou eles responderam: pouquinho tempo, 2, 5 minutinhos, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Isso me chamou a atenção. Ele disse: quanto tempo você para meditar na palavra? E a resposta foi a mesma: pouco tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E ali serviu como lição para mim. O que é importante para nós é as muitas coisas para fazer ou orarmos. Sim, é porque o que estava acontecendo é que ele orava um pouco, porque tinha muitas coisas para fazer, muitas atividades durante o seu dia a dia. E está errado. Você precisa estabelecer um tempo. Eu não sei o tempo que você faz, ou se você vai fazer 10, 20, 1 hora, 2 horas. Mas você precisa estabelecer um tempo. Depois que você fizer, sim, as demais coisas, as atividades serão feitas. Nós temos que voltar a prioridade e o reino, o que é espiritual, o que é importante, senão jamais nós seremos cheios do Espírito Santo. O que é prioridade para nós? Meditar na palavra, orar, vir para a igreja, ou fazer as atividades do dia a dia? Elas têm seu peso de responsabilidade sobre nós? Tem. Eu devo fazer essas coisas? Sim. Mas não pode estar abaixo do que é eterno em nossas vidas, porque senão nós seremos vazios toda a nossa vida, e muitas vezes nós entramos num comodismo terrível. Porque você lembra do dia que você se converteu? O desejo de buscar Deus, o desejo de ler a palavra. Você deixava as coisas diárias para fazer e você tirava um tempo ali e ficava ali com Deus. Mas o tempo passa e nós vamos perdendo essas verdades em nossas vidas. Precisamos resgatar uma vida diária com o Senhor. Um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós com Deus. Os grandes homens, e só estamos aqui por isso, logicamente por causa de Deus, também desses homens que se dedicaram horas e horas e horas em oração, em meditação, em dedicação ao reino, para que quando eles ministrassem a palavra, vida fosse transformada, pessoas fossem mudadas. E aqui fica uma pergunta para você: quem você quer impactar nessa vida? O que você quer impactar nessa vida? Se escolhermos apenas as coisas humanas, disse Salomão, nós estaremos correndo atrás do vento. Mas se escolhermos as coisas que é eterno, que está aqui dentro de nós, nós estaremos construindo em nossa vida uma vida cheia do Espírito Santo. Por consequência da sua vida com Deus, as demais coisas, o que vai acontecer, vai ocorrendo naturalmente. E aqui nós olhamos para o texto, Atos capítulo 8, a partir do verso 5. Nós temos aqui o nosso Filipe, o evangelista Filipe, o diácono Filipe, que de primeira mão ele foi chamado à responsabilidade para o serviço, para cuidar das viúvas.
Mas depois esse homem se torna um grande evangelista e prega a palavra de Deus como os apóstolos pregaram a palavra de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isso, irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não nos contentamos com pouca coisa, no sentido de ficar só nesse amplo de adoração, de vir ao domingo, mas nós nos jogamos na presença de Deus e ansiamos conhecer Ele mais e mais e mais e mais. O capítulo 8 está acontecendo uma perseguição por causa do evangelho que estava sendo pregado. E nessa perseguição, do verso 1 ao verso de número 4, os apóstolos ficam em Jerusalém, e todos aqueles irmãos são dispersos por todas as regiões, por causa da perseguição. E eles são dispersos, e o texto diz aqui no verso 5, que Filipe vai para Samaria, por causa da perseguição. E ao chegar em Samaria, ele não consegue ficar de boca fechada. Ele poderia se esconder por causa da perseguição. Ele poderia pensar, vou ficar quietinho aqui para eu não morrer. Ora logo, porque o Estevão já havia sido morto, apedrejado. Filipe poderia ficar caladinho e tudo ocorreria muito bem. Mas ele desce para a cidade de Samaria, e o texto diz, e anunciava-lhe a Cristo, anunciava a Jesus, o Senhor Salvador da sua vida. E a pergunta é por que ele foi e por que ele anunciou? E a resposta está, por causa do poder de Deus que estava em seu coração. O Senhor Jesus falou no verso 4 e o verso 8 para os seus discípulos de Atos, que eu já fiz menção, que ele ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. No verso 8 vai dizer, para que ele seja testemunhas das coisas que ele estava vendo e ouvindo. O poder de Deus. E aqui temos o poder de capacitação, que capacitou aqueles irmãos inicial para a pregação do Evangelho. Então Filipe não ficou calado, de boca fechada, porque o poder de Deus estava nele, estava sobre ele. Então ele anunciou a Jesus Cristo, o ressurreto, que lhe deu vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que a perseguição não pode parar uma igreja ou um crente que é cheio do Espírito Santo. A perseguição não pode parar a minha vida, nem a tua vida, quando nós somos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Ao contrário, a perseguição é como um combustível que nos leva a falar de Cristo até que Ele volte. Por causa do poder de Deus que desceu sobre ele, e eles foram cheios do Espírito Santo. Além da perseguição não parar, uma igreja cheia do Espírito Santo, também aonde nós estamos, aonde os discípulos estavam, os evangelistas, os apóstolos, foi-lhe anunciado a palavra. Ou seja, isso é um campo missionário para a pregação do Evangelho. Mas quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção.
A palavra do Senhor nos convida a pregar o Evangelho. E às vezes pensamos, não, eu só vou pregar no dia do evangelismo, no dia que tiver algum avanço missionário. E nos guardamos, nos protegemos. Você já percebeu? Isso acontece comigo, eu acredito que também aconteça com a igreja. Você já percebeu que em alguns momentos da nossa vida como cristão, em alguns contextos, seja trabalho, seja estudo, faculdade, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Já aconteceu isso com você? Deus sempre nos dá uma oportunidade. É uma palavra sobre Deus, é uma palavra sobre igreja. Ou não acontece com os irmãos? O que é isso? É Deus sinalizando, o Espírito Santo sinalizando no seu coração que você precisa ser testemunha. Você precisa ser testemunha, irmãos. Não dá para nos resguardar. Você é testemunha de quê? De Jesus. Jesus te salvou? Sim ou não? Jesus te libertou? Você precisa ser testemunha. Aonde você estiver, o seu campo missionário também. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja no médico, seja onde você estiver. Isso é um campo missionário para um crente. Porque o enfoque do evangelho não é outra coisa a não ser salvar, buscar e salvar o que? Se havia o quê? Se havia o quê? O poder de Deus nos dá a condição de sermos testemunha do Evangelho. O poder de Deus não nos permite ficar calados sem testemunhar. É por isso que Filipe foi para Samaria e anunciava-lhe o Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, o Espírito Santo torna a mensagem clara aos corações que ouvem. E o verso de número 6 diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Havia uma multidão, Filipe estava pregando. A mensagem de Filipe era audível a todos que estavam ouvindo. A todos que estavam ouvindo. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos, porque quem faz essa obra de fazer que um coração entenda o que está sendo pregado, não é o ministrante, não é sua capacidade intelectual, não é sua formação, mas que torna a mensagem clara aos ouvidos dos que ouvem, é o Espírito Santo de Deus. Porque tanto ele usa Filipe para a ministração do reino sobre aquela cidade, é o mesmo Espírito que vai até a multidão e faz com que eles entendam a mensagem de Filipe. Então não é nossas capacidades, irmão, não é nossos méritos, mas é o poder de Deus que faz essas coisas através do Espírito Santo. E aqui destrói a nossa ideia, não, porque eu não sei, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho um curso de teologia. E quem disse que Deus precisa só de pessoas preparadas? E quem disse que Deus precisa de pessoas apenas formadas? Porque Jesus pode pegar um Pedro, um pescador, um Tiago e um João, mas também pode pegar o apóstolo Paulo, que dominava a cultura e a língua da época.
Não é o que você sabe, irmãos, mas é você viver isso internamente no seu coração. Porque somente o Espírito de Deus, Ele pode tornar a mensagem audível aos ouvidos e aos corações que ouvem. E aqui fica o convite para nós, para que nós nos viemos nos encher do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus pelo poder de Deus a todos os lugares que nós estivermos. Seja falando diretamente ou indiretamente com a sua postura de crente. Quem já esteve aqui em um contexto e alguém olhou assim e disse: rapaz, você é crente? Quem já esteve em um contexto desse? Você é cristão? Por quê? Porque o Evangelho está em você. Então você termina pregando a palavra do Senhor através da sua vida, da sua conduta em sociedade. Nós só estamos aqui porque o Evangelho tornou a mensagem audível aos nossos corações. Senão você não estaria aqui. Foi a obra do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo vindouro de Deus sobre nossas vidas. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite para ouvir a sua voz. Então não tenha medo. Seja testemunha de Jesus Cristo. Seja testemunha. O Filipe pregou em Samaria pelo poder de Deus. E a mensagem, suas mensagens foram ouvidas. E as multidões entendiam o que Filipe pregava. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ver no verso 7 que as trevas não suportam a pregação através de uma igreja cheia do poder de Deus. As trevas não podem suportar a pregação de uma igreja cheia do poder do Senhor. E o verso diz, verso 7, pois o espírito imundo de muitos possessos saíam gritando em alta voz na cidade de Samaria. Por quê? Porque o Evangelho chegou, as boas novas chegaram, e as trevas não podem suportar o poder do Evangelho do Senhor, uma vez que é ministrada pelo poder do Espírito Santo de Deus. As multidões de trevas que estavam em nosso coração foram desfeitas, pelo menos em mim, no capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos procedentes da obediência e a maldição procedente da desobediência. As trevas que havia em mim naquela época não pôde suportar a palavra de Deus enviada pelaquela jovem cheia do Espírito Santo. Foi o dunamis de Deus, e as trevas não suportaram tão grande poder. O evangelista Marcos, escrevendo no capítulo 16, verso 17 ao 18, diz: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmãos, nós estamos em uma grande guerra.
E a Sagrada Escritura diz que nossa guerra não é contra o sangue nem a carne, mas é contra quem? Né? Todo mundo conhece o texto. Sobre o mal, sobre as trevas, sobre o diabo. E o texto diz que o príncipe desse século cegou o entendimento do reino de Deus, das pessoas. Mas Deus conta com você, Caio, cheio do poder de Deus para falar às trevas: saia! Através do Evangelho elas baterão em retirada, porque o poder, o dínamo de Deus é mais poderoso para desfazer qualquer obra do diabo no coração do indivíduo aqui na terra. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser testemunha do Evangelho aqui, ali e além. Um coração vazio se a chama do Espírito Santo não tem força de vir para a igreja, não tem força para orar, muito menos para pregar. Mas um coração cheio do Espírito Santo, inflamado pelo poder dos céus, tem poder para falar, para pregar, para anunciar ao pecador, ao mais vil, miserável homem da terra. Então ele fala, aquele que é letrado, aquele que não é letrado, porque quem faz é o poder do Evangelho através de Jesus Cristo aos corações que ouvem. Aleluias, aleluias. As trevas não podem suportar o impacto do Evangelho. Louvado seja Deus. Então o texto diz que os espíritos dos possessos, quando Filipe anunciou a Jesus como Salvador daquela cidade, não puderam suportar a pregação feita através daquele homem cheio do Espírito Santo, daquele diácono cheio do Espírito Santo. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no verso 18, do capítulo 5, verso 18 e o verso 20, que Ele nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Reconciliar o quê? O mundo com Cristo. Os perdidos, os que estão longe, os que o seu coração ainda não abriram, os que veem, mas veem de forma escura o Evangelho. E também ele diz que somos embaixadores de Jesus Cristo, porta-voz dos céus, para falar, para representar e dizer para esse mundo vil, onde as trevas reinam, que Jesus Cristo é a luz do mundo, que é a luz que brilha. Precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, senão a nossa vida quanto igreja aqui na terra não tem sentido. Por quê? Porque os profetas já fizeram o seu ministério. Jesus veio também cumprir o seu ministério. Chamou os apóstolos e também esses cumpriram o seu ministério. Chamou os pais da igreja também esses cumpriram o seu ministério. Nesse século você tem a responsabilidade. Nesse século nós temos a responsabilidade para dizer que Jesus salva no poder de Jesus Cristo, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. E aqui fica uma pergunta: o que nós fazemos quanto a isso? Nós não devemos nos rebaixar a esse mundo vil e colocar
em jogo a nossa verdade que é Deus, o nosso ministério da reconciliação, para viver as coisas do mundo. É a mesma coisa da parábola do filho pródigo. Talvez você ainda não tenha entendido a sua posição. Talvez ainda você não tenha entendido a importância, a relevância de você cheio do Espírito Santo. Nós estamos nos acovardando, voltando atrás, recuando. Por quê? Porque estamos vazios, muitas vezes, do Espírito Santo de Deus. Estamos colocando em jogo, irmãos, o que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Estamos enterrando nossos talentos. Estamos querendo viver uma sequidão espiritual, aonde tem uma cachoeira de águas vivas correndo. Estamos nos rebaixando a viver como a sociedade, a cumprir os propósitos das sociedades, a cumprir os requisitos da sociedade. Estamos colocando em jogo o nosso Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa do Deus através de nossa vida, para viver como o ímpio vive. É hora de você se levantar. É hora de você se erguer, é hora de você se posicionar como crente, como salvo na pessoa de Jesus Cristo, se encher do Espírito Santo, ansiar o reino de Deus e ser testemunha do reino de Deus aqui, ali e além. As trevas não podem suportar a palavra Jesus Cristo é o Senhor. Então o que é que você quer mais? Não é o nosso poder, não é nossa fala, não é nossa grade de formação, mas é Jesus, é o poder, é o Evangelho, é o Evangelho. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, a partir do verso 9 ao verso de número 13, vamos ver que o Filipe anunciando, surge Simão, iludindo a sociedade. Com mágicas, com aquilo que não era divino, de Deus. As pessoas tinham ele como um grande homem, um homem poderoso, tinha ele como um ídolo da sociedade. Mas quando Jesus chegou, aquele homem, miserável homem, se tornou como um trapo de imundície. Perdeu o trono, perdeu sua qualificação com qual a sociedade elegeu ele. As suas artes não foi mais suficiente para iludir os corações, porque o Evangelho chegou naquela cidade. As pessoas olharam, viram, e começaram a deixar aquele vil homem Simão para olhar para Filipe. E as multidões, como vimos no verso 6, estava lá atento, ouvindo o que Filipe falava, aquele diácono, porque a cultura é transformada pelo poder do Evangelho, através de uma igreja cheia do Espírito Santo. A cultura é transformada pelo poder do Evangelho, através de um homem, de uma mulher, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E não precisamos de meio, de formas, mas somente a palavra que Filipe pregou: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
foi o suficiente para aquela cultura ser transformada, ser mudada. Às vezes nós confiamos, depositamos a nossa confiança em homens para mudar, para transformar a cultura, transformar a forma das coisas que acontecerem. Depositamos na mão de homens aquilo que somente Deus tem o poder. São muitos os cristãos que estão correndo atrás de homens, para que esses homens possam lhe dar uma condição melhor, de uma sociedade melhor, de uma cultura transformada. Mas jamais eles terão poder para lhe dar isso. Porque somente o Evangelho tem poder para transformar a cultura que nós vivemos. E esse poder não está na mão desses homens. Esse poder não está na mão dessas autoridades. Esse poder não está na mão dos poderosos. Esse poder não está nas mãos dos grandes deste mundo. Mas esse poder, irmãos, está na mão do nome mais belo que há, Jesus Cristo. Porque aonde Jesus chega, irmãos, tudo muda. Aonde Jesus chega, as coisas mudam de lugar. Aonde Jesus Cristo chega, o Deus que criou os céus, a terra e estabeleceu tudo segundo a sua vontade, chega. Aquilo que para você é imutável não muda, Ele muda e transforma, porque Ele tem o poder. E Ele não depende de homens para fazer homens poderosos. Ele usa. Mas esse poder está na tua mão, na minha mão, nas mãos da igreja de Jesus Cristo, para transformar essa sociedade, para transformar essa cultura. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, para transformar essa cultura, irmãos. Amém? Então você tem, meu irmão, Edivaldo, você tem uma grande responsabilidade. Não vos conformeis com esse mundo, disse o Paulo, no capítulo 12 de Romanos, mas transformai-vos na renovação da sua mente. Você não pode se amoldar, você não pode se acostumar com este mundo, com os rudimentos, com a cultura, diácono Ivo, mas você tem o poder, através de Jesus Cristo, de mudar essa cultura. Através de Jesus, Cristo é o Senhor. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, grande é a deusa Diana, diziam os efésios. Cultura pagã. Mas quando Paulo fica ali, durante um tempo, pregando o Evangelho, o texto diz que as pessoas vinham confessando publicamente os seus erros, os seus pecados. Traziam os seus livros de artes mágicas, de magia, e botaram na praça, e queimaram todos aqueles livros culturais, humanos, de deuses pagãos. Destruíram. Por quê? Porque somente o Espírito Santo tem o poder de transformar a cultura e mudar mentes. Quando esses homens de Deus aqui de Atos dos Apóstolos foram cheios do Espírito Santo,
A cultura judaica não pôde suportar o impacto daqueles homens através do Evangelho. A cultura grega inflamada, implantada na cultura judaica, não pôde segurar aqueles homens cheios do Espírito Santo. A cultura romana não pôde conseguir segurar através das perseguições a pregação de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de Filipe e de Estevão, porque esses homens eram inflamados pelo Espírito Santo, não tinham medo de nada e de ninguém, mas anunciavam a Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Se nós nos posicionarmos contra a igreja que somos, nós alcançaremos este mundo para Jesus. Não por nossos méritos, não por nossa capacidade, mas porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso, aonde as trevas, a cultura não pode suportar o nome de Jesus. E por último, não vou ler que não vai dar tempo, do verso 26 ao verso de número 40. Depois que Simão Pedro é transformado, o anjo aparece a Filipe. Filipe é levado para o sul de Jerusalém, com Gaza, e ali vem um grande homem, etíope, que vem de Jerusalém, lendo Isaías 53. E era costume ler de voz alta, e o Espírito Santo levou Filipe de forma propositada para lá. E Filipe perguntou: você está entendendo o que está lendo? Ele disse: como assim? Como eu vou entender se ninguém explica? Irmãos, é uma vergonha para mim, é uma vergonha para você. Você conhece o Evangelho, você sabe quem é Jesus, mas não fala. Esse sentimento, essa fala desse homem ecoa em diversos corações, dizendo: como eu vou entender, como eu vou compreender o Evangelho, como eu vou saber quem é Deus se ninguém fala? Estamos fracos, precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele explica o Evangelho, sobe na carruagem, explica o Evangelho. Aquele homem entende o Evangelho. Ele vê água ao seu lado e diz: eu quero me batizar. Quero me batizar, o que me pede de me batizar? Isso é o poder de Deus quando chega no coração do indivíduo. Filipe, se você crê, vamos, batiza. E automaticamente ele é batizado. E o texto diz que o tipo, depois de ser batizado, de entender a palavra, voltou para a sua terra que estava indo com júbilos. E às vezes nós queremos que a pessoa, uma pessoa ali ou ali além, seja feliz. Feliz como? Com este mundo? Jamais. Feliz como? Se você não fala. Feliz como? Se você está vazio do Espírito Santo de Deus. Irmão, você tem em suas mãos a pérola mais preciosa, e você não libera, não dá, não diz nada. Aquele homem voltou para a sociedade feliz. Filipe é arrebatado, trasladado para outro lugar, e ali vai para Cesareia e continua pregando o Evangelho de Jesus. E aqui eu encerro. Precisamos viver o Evangelho. Não dá para se conformar com este mundo, nem dá para se conformar com as coisas propostas deste mundo. Precisamos nos posicionar, nos erguer, nos levantar. E nos encher do Espírito Santo, até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Que essa palavra, ó Deus, alcance os nossos corações,
que a semente plantada, ó Deus, nessa noite, possa germinar, possa crescer, possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para dar a outras pessoas o que comer, espiritualmente falando, Senhor. Toma nossas vidas, as nossas miseráveis vidas, pecadora, indigno da Tua presença, e nos encha do Teu Santo Espírito, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Nos desperte nós, incomode nosso coração, para mantermos uma vida, Deus, de oração contínua, de uma vida, Deus, regada em Teu altar. Se é para viver, Senhor, é melhor viver servindo o Senhor. É melhor nos desgastar, ó Deus, em prol do Teu reino. E se é para morrer, um dia partir dessa terra, Senhor, é melhor partir dessa terra, servindo também ao Senhor, morrer por Evangelho e viver para Cristo, em nome de Jesus.